Salve, salve, senhoras e senhores! Como eu não sei que horas vocês estão assistindo aqui a este vídeo, como de costume, deixo aqui de pronto meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha aqui em mais um episódio do Aconteceu no Plantão, aquele quadro que eu trago um conteúdo exclusivo sobre os acontecimentos das delegacias, nas centrais de flagrantes que aconteceram comigo ou com algum colega. Hoje vou trazer aqui uma situação simples, mas que acontece muitas vezes na prática e que muita gente tem dúvida sobre como proceder e se isso pode ser feito. Imaginando aqui, por exemplo, a situação em que, inclusive muito corriqueira, em que a Polícia Militar conduz ao plantão um indivíduo em fundada suspeita, por exemplo. Foi abordado em via pública, numa atitude suspeita, não foi encontrado nada de ilícito naquele momento com ele, mas quando foi pedido para se identificar, ele se recusou a se identificar. Logo, ele é trazido à unidade policial. E como que a gente vai descobrir na unidade policial se ele tem um mandado de prisão contra ele ou não, por exemplo, se a gente não souber a identificação desse agente? Esse indivíduo, ele tem direito a não se identificar para a autoridade policial, para o delegado de polícia? Ele tem direito a negar os dados qualificativos? Aqui a gente tem que fazer um corte. Temos aqui claramente o princípio a não autoincriminação versus o direito do Estado saber contra quem ele vai litigar ou contra quem ele vai instaurar determinado procedimento. Se a gente pensar aqui no princípio a não autoincriminação, e vamos para a nossa tela aqui de sempre do Aconteceu no Plantão, se a gente pensar que de um lado temos a não autoincriminação, que é justamente o direito do imputado de não produzir provas contra si, de não se desvestir, vamos dizer assim, de não se colocar em situação que possa ser agravada, ou melhor, que possa causar algum gravame na seara penal e processual penal. Ele não é obrigado a produzir provas contra si. E quando a gente pensa nesse princípio não autoincriminação, a gente até pode fazer um corte e comparar com o direito norte-americano, que é completamente diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, o réu, em palavras bem diretas, tem direito à mentira. Ele pode sentar frente à autoridade policial, ele pode sentar lá no interrogatório judicial em frente ao juiz e literalmente apresentar uma versão completamente inverídica de todos os fatos. Ele pode mentir do começo ao final do seu depoimento e isso é lícito, ele pode fazer isso. Nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos a gente teria aqui a prática do crime de perjúrio, que é justamente mentir. O réu tem direito ao silêncio. Mas se resolver falar, tem que falar a verdade. No Brasil isso não existe. Ele pode apresentar uma versão completamente mentirosa dos fatos e nada vai acontecer. Isso está abarcado pelo direito de defesa dele. Então, agora, a não autoincriminação, ou seja, a não produção de provas contra si, vai abarcar os dados qualificativos versus dados qualificativos do imputado? Ele tem direito a não dizer o nome para a autoridade policial, a não se identificar? E aqui a gente tem que chamar à baila a súmula 522 do STJ. O STJ aqui nessa súmula traz o seguinte texto e diz que, na verdade, estabelece que a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é considerada crime, mesmo que seja em suposta situação de autodefesa. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja se defendendo, entre aspas, se ela fornece uma identidade falsa, ou uma falsa identidade, na verdade, fornecer identidade falsa ou não, aí a gente estaria incorrendo na prática de um outro crime, de falsificação de documento. Agora, quando ela dá a identidade que não é dela, de outra pessoa, fala o nome de um primo, fala o nome de um amigo, quando na verdade não é aquela pessoa, ela vai incorrer na prática do artigo 307 do Código Penal, tá ok? Que é justamente o crime de falsa identidade, de atribuir-se uma falsa identidade. Então ele consolidou o entendimento aqui de que se atribuir falsa identidade em sede policial é sim crime. É sim crime do artigo 307. Então, se esse indivíduo que é conduzido pela Polícia Militar chega no plantão e diz: não, meu nome é fulano, e na verdade esse é o nome do primo dele, ele vai incorrer no crime de falsa identidade. Artigo 307 do
Código Penal. Agora, se ele simplesmente se nega a fornecer os dados qualificativos, não vou dar meu nome, não quero falar, o que a autoridade policial pode fazer? É claro que o Estado tem diversos mecanismos para identificar esse imputado. Até porque se ele não for identificado civilmente, ele tem que ser criminalmente identificado. Então, naquele momento, quando o indivíduo se nega a fornecer os dados qualificativos, na verdade, a gente pode estender essa interpretação aqui para abarcar o artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. O artigo 68 da Lei de Contravenções Penais, a gente pode utilizar essa mesma referência aqui para se estender para ela, do Decreto-Lei, né, 3688 de 41. 3688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais, e justamente é a conduta de se recusar a fornecer os dados qualificativos. Isso aqui não é inconstitucional, ou seja, o imputado é obrigado a fornecer os dados qualificativos. Então, se o indivíduo é trazido ao plantão, à presença da autoridade policial, e se nega a fornecer os dados qualificativos, ele vai ser autuado no artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. Isso aqui é um crime de menor potencial ofensivo. Vai dar ensejo à lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência, a um TCO. Mas se o imputado se recusa a assumir o compromisso de comparecer ao juizado neste termo circunstanciado de ocorrência, isso aqui se convola em auto de prisão em flagrante. Ou seja, é cabível até a prisão em flagrante em caso de recusa de comparecimento ao juizado num crime de menor potencial ofensivo da recusa de fornecimento de dados qualificativos. Então, o imputado aqui é obrigado a fornecer os dados. Agora, vale ressaltar, principalmente para você que estuda para provas de concurso, a gente tem uma segunda corrente minoritária, é verdade? Sustentada, por exemplo, aqui por Álvaro Mairinck, que diz que, na realidade, essa infração penal aqui é impossível de ser concretizada, porque o Estado hoje tem diversos meios, diversos subterfúgios para identificar o suposto autor do fato, para identificar aquele conduzido à autoridade policial. Então, o imputado nunca vai conseguir concretizar essa recusa de dados qualificativos. Então, a segunda corrente entende que, na realidade, isso aqui é um crime impossível. Na verdade, é uma infração penal impossível. Tanto o artigo 68 quanto o artigo 307 do Código Penal. O imputado nunca vai conseguir concretizar essa infração penal ou estas infrações penais por uma absoluta impropriedade do meio. Não há meios para ele concretizar isso, porque o Estado tem diversos subterfúgios para conseguir qualificá-lo. De qualquer maneira, portanto, esse indivíduo que foi conduzido à minha presença naquela ocasião, naquele momento, em que pese não haver ali contra ele mandado de prisão em aberto, como ele se negou a fornecer os dados qualificativos, a partir da nossa qualificação, lavra-se aqui um termo circunstanciado de ocorrência pela prática do artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. Se ele tivesse fornecido aqui identidade de outra pessoa, é muito comum que imputados, conduzidos, investigados forneçam nomes, por exemplo, de parentes menores de idade para se passar por menor de idade. Aí a gente já incorre num delito um pouquinho mais grave, que é o artigo 307 do Código Penal, que trata da falsa identidade. E a gente pode pensar que em diversas outras falsidades, caso ele apresente, por exemplo, uma identidade falsa. Aí a gente já vai estar diante da falsificação de documento público. Vai depender aqui de como se desenhar essa dinâmica no plantão. Mas a regra aqui principal, portanto, que a gente tem que estabelecer é: o imputado, sim, tem direito a não autoincriminação. Ele não precisa confessar em sede de interrogatório, ele tem que ser advertido do direito ao silêncio pela autoridade policial, tem que ser dado o aviso de Miranda, que você não é obrigado a produzir provas contra si. Agora, isso não abarca o direito de negar dados qualificativos, porque isso faz com que se incorra na contravenção penal do artigo 68 da Lei de Contravenções. Fechado, galera? Vídeo rápido, curto, eficaz e que pode matar tanto a sua curiosidade, como pode matar também diversas questões de prova para vocês. Tamo junto e até o nosso próximo Aconteceu no Plantão. Um abraço!